Olá, bom dia a todos e a todas, amigos e amigas. Eu sou o Reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, pastor da Igreja Presbiteriana de Conchas. Hoje é dia 14 de junho de 2020 e estamos iniciando mais uma aula de escola dominical, tendo em vista, e tenho insistido nisso, infelizmente, por conta da pandemia que nos acometeu a todos. Eu quero convidar a todos os que me assistem nessa manhã ou nesta hora para que nesse instante oremos. Pai, nós te pedimos que nesses momentos que juntos passaremos aqui, o Senhor venha nos ensinar e nos instruir a respeito da tua palavra, daquilo que é a tua vontade para a nossa vida, para a vida da tua igreja. Que assim seja, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês a abrirem o texto bíblico em Gálatas, capítulo 5, versos 13 e 14. Versos 13 e 14. O texto bíblico nos diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu li então Gálatas 5, versos 13 e 14. Veja, meus irmãos, me parece que o cerne do pecado, aquilo que está no DNA do pecado, é um negócio chamado egoísmo. Portanto, aquilo que está no centro do ser humano como algo que faz parte da sua essencialidade, é aquilo que faz com que ele faz com que ele sempre tenha preocupação consigo mesmo. A maior preocupação, a maior atenção é consigo próprio. Isso se chama egoísmo. E isso é o que está no centro do pecado. Veja, homens e mulheres pecadores são pessoas que têm muita disposição para serem servidos. Entretanto, quase nenhuma disposição para servirem. Esse sentimento na igreja, sobretudo dentro da igreja, eu diria aqui que é bastante destruidor. Ele é um sentimento que causa bastante problema nos relacionamentos, tendo em vista que, via de regra, as pessoas procuram seus próprios interesses, via de regra. Esse é um problema constante dentro da igreja do Senhor, e é um problema que efetivamente precisa ser enfrentado. E é precisamente esse tema, portanto, que eu quero trabalhar nesta manhã. Somos servos e fomos chamados para isso, para servir. Esse é o meu tema desta manhã. Nós precisamos entender, portanto, que nós fomos resgatados, ou melhor dizendo, nós precisamos entender, deixa eu melhorar aqui a frase e a colocação. Nós precisamos entender que foi resgatado em nós, aqueles que foram salvos pela cruz, foi resgatado em nós, foram resgatados em nós duas coisas. Primeiro, o privilégio de servir. Em segundo lugar, o dever de fazer isso, o dever de servir. Se nós não fizermos isso, nós perdemos a perspectiva, meus irmãos e irmãs. Nós perdemos a perspectiva daquilo que nós somos. E nós perdemos a perspectiva do motivo da nossa existência. É preciso que nós compreendamos bem isso. Veja, o texto diz, nós fomos chamados à
liberdade. Gálatas 5, versículo 13. Nós fomos chamados à liberdade. Mas o texto diz, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ao desejo dela, ao egoísmo. Então, em primeiro lugar, eu preciso destacar isso aqui. Deus nos deu liberdade, nos chamou para sermos livres, mas não para utilizar essa liberdade com o objetivo de nos autossatisfazer. Definitivamente não. A nossa liberdade não é para nos autossatisfazer, a nossa liberdade não é para nós mesmos. Paulo deixa bem claro isso, que a liberdade que Cristo conquistou para nós, lá na cruz, evidentemente, não foi para satisfazer as nossas próprias vontades, para satisfazer o nosso coração. Não foi para isso. Essa liberdade não é uma liberdade conquistada para termos a condição, para termos liberdade de expressão, ou a liberdade de ir e vir, ou a liberdade de escolher entre descansar e trabalhar. Jesus não conquistou essa liberdade para nós, não foi esse tipo de liberdade, não foi para ter esse tipo de liberdade, para ser utilizada para servir o nosso próprio coração e tão pouco para servir a nossa própria carne egoísta, ou seja, os nossos desejos carnais. O desejo de adquirir isso ou aquilo, ou o desejo de se relacionar com as pessoas com quem mais nos convém. A liberdade não é para isso. Veja, nós não somos de nós mesmos. Nós somos propriedade daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, como Paulo diz lá em ou melhor dizendo, como Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou, veja o que o texto diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O coração transformado entende que está nas mãos de Deus. Essa é uma compreensão que nós precisaríamos ter o tempo todo, diariamente. O nosso coração, ou o coração transformado, entende que é um coração que está nas mãos de Deus, um Deus que não poupou o seu próprio Filho. E não poupou o seu próprio Filho com um intuito, com o objetivo de nos libertar de nós mesmos. E, sobretudo, nos fazer servos dele e servos um dos outros. Portanto, a primeira consideração que eu faço é essa: a nossa liberdade não foi conquistada para para que nós nos autossatisfaçamos. Definitivamente não. Mas eu continuo, a nossa liberdade é para um serviço feito em amor. Veja o que o versículo diz: foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Uma vez libertos pelo poder de Deus, uma vez transformados em seus filhos, nós passamos a entender, meus irmãos, que existe um grande privilégio em servir no seu reino. É um grande privilégio. E tal serviço, ele é realizado, tal obra é realizada com um profundo amor. Um profundo amor. Sem barreiras, sem egoísmos, enfim, sem interesse próprio algum. O amor verdadeiro faz aquele que ama entregar
todo o seu ser, entregar-se inteiramente, em primeiro lugar, nas mãos de Deus, entregar-se inteiramente também na dedicação às necessidades do seu próximo. A nossa liberdade é para um serviço feito em amor, um amor intenso por Deus e por aqueles que estão à nossa volta. Mas observe, servir, e o versículo 14 nos mostra isso com bastante objetividade, servir é um resumo perfeito, exato, da lei de Deus. O versículo 14 diz o seguinte: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu repito, servir é o resumo perfeito da lei de Deus. Paulo afirma, meus irmãos e irmãs, que a lei de Deus tem um resumo específico: amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, a lei, ela aponta para isso, sobretudo para isso. Veja, talvez nós possamos aqui estranhar que, aparentemente, ele tenha se esquecido da primeira parte aqui da lei maior. A primeira parte diz o seguinte, que se deve amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, isso é verdade. E, portanto, obviamente, o apóstolo Paulo aqui não se esqueceu disso. O que ocorre aqui é que Paulo partiu de um pressuposto. É isso que acontece. Ele parte do seguinte, que só é possível amar ao próximo quem ama a Deus acima de tudo. Essa é uma questão extremamente importante. Não é possível dizer que se ama a Deus quando não se ama o próximo e quando não se observa e se sensibiliza com as necessidades deste. O amor ao próximo, a quem vemos, é a materialização do amor a Deus, a quem não vemos. Eu quero ler um texto que mostra bem isso. 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, diz as Escrituras Sagradas. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Veja, o ser humano foi criado para servir. E, portanto, e de maneira especial os filhos de Deus, aqueles que foram resgatados por aquele que serviu até a morte, esses que nasceram de novo, têm um grande alvo em sua vida: servir até a morte, porque este é o exemplo que Jesus nos deixou. Nós fomos resgatados por aquele que serviu até a morte, e é assim que eu e você, como filhos amados de Deus que somos, devemos também fazer. Eu insisto, nós fomos criados e chamados para servir e fazer isto até a morte. Mas eu quero convidar você a ler um outro texto que ainda trata desse assunto. Eu convido você a ir até Atos, capítulo 20, verso 35. Atos, capítulo 20, verso 35. O texto diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou seja, é importantíssimo socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Que palavras foram essas, meus irmãos? As palavras são estas: mais bem-aventurado é dar do que receber.
Nós estamos falando de servir. E eu quero trazer com esse texto aqui algo muito especial e que deveria existir permeando as nossas ações de serviço. Estou me referindo aqui à alegria. Veja, o serviço a Deus e ao próximo são os grandes objetivos da nossa existência, como nós vimos há pouco. Quando nós servimos, do ponto de vista bíblico, nós nos sentimos realizados. Essa é uma verdade que não se pode rebater. Não se pode discutir com isso. Quando o crente serve, um sentimento que cresce em seu coração é de realização, porque ele está fazendo aquilo pelo qual ele foi para o qual ele foi chamado. Nós nos tornamos, veja, verdadeiramente humanos. Em nossa liberdade, quando nós servimos, nós fomos chamados para isso. Lembram-se lá de Adão, quando Deus o cria? Deus diz a ele, olha, você deve fazer isso, isso e aquilo aqui no jardim. E com isso, Adão estava servindo a Deus. Estava fazendo aquilo para o qual ele foi criado, servir. E é assim conosco, é assim comigo e com você. O Deus que nos criou, à sua imagem, à sua semelhança, é o mesmo que se fez servo. E ele se fez assim, servo, para que nós pudéssemos ter vida. O texto diz, ter vida e vida em abundância, mas ele assim se fez para que nós também pudéssemos servir como ele. Então, ele se tornou um servo para nos dar vida, mas também para ser o maior exemplo para nós. Esse chamado, meus irmãos, de servir, ele é feito aos seus filhos, a mim e a você que me assiste nesse instante. Não deve ser feito, portanto, de qualquer forma. É um serviço que não deve ser feito com tristeza, com um sentimento de obrigação, muito menos por pressão, de alguma maneira ou por alguém, de alguma forma. Definitivamente, servir não deve ter essas características. O serviço deve ser realizado, ouça bem, com um sentimento absolutamente especial, o sentimento de alegria, o sentimento de prazer, com absoluta espontaneidade, com absoluta voluntariedade. Portanto, Deus nos chama a servir com alegria. E esse é um ponto fundamental aqui para nós, quando nós trabalhamos com esse tema de servir. Paulo nos diz que dar é mais bem-aventurado do que receber. Não é isso que o texto diz? Tenho-vos mostrado em tudo, Paulo diz, que trabalhando assim é importantíssimo socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que são estas: mais bem-aventurado é dar que receber. Ser bem-aventurado, veja, é ser profundamente feliz. Profundamente feliz. Esse é um sentimento que no Novo Testamento independe de circunstâncias, independe de condições. Há um cântico muito antigo que a igreja evangélica canta, que diz assim: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, ou olhe o seu amor. As circunstâncias, elas são, do ponto de vista do relacionamento com Deus, sempre secundárias. Os verdadeiros filhos de Deus olham para o trabalho para o qual Deus os chama e veem nesses trabalhos, portanto, o ato de servir, veem nisso sempre uma oportunidade.
Em primeiro lugar, a oportunidade de transbordar de júbilo, a oportunidade de viver uma experiência profunda de alegria. Essa é a primeira oportunidade que se tem quando se serve. A segunda oportunidade é de preencher vazios que eventualmente surgem dentro do coração de qualquer um de nós. A alegria em servir não deixa qualquer brecha para tristeza, para um vazio, para qualquer tipo de angústia. Pelo contrário, o servir, sobretudo ao próximo, àquele que precisa, alguma necessidade qualquer, o serviço é sempre prazeroso e preenche todo o ser. Servir com alegria, eu digo mais aqui, é um ensino do próprio Jesus. É um ensino de Jesus. O Senhor Jesus orientou o seu povo a dar antes de receber. Veja, tal atitude leva à verdadeira alegria. Dar antes de receber. Não há, na verdade, uma passagem bíblica que mostre que Jesus tenha dito isso literalmente. Não há. Você e eu vamos procurar e não vamos encontrar. Mas os evangelhos estão repletos de textos nos quais Jesus ensina esse conceito. Eu trago 2 textos aqui, os 2 coincidentemente estão em Lucas, e o primeiro deles é esse. Lucas capítulo 12, versos 32 a 35. Eu vou ler aqui, deixa eu encontrar o texto só um instantinho. Lucas 12, 32 a 35. O texto diz o seguinte: Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. O próprio Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Verso 32, não temais, verso 33, melhor. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Isso significa então o seguinte: isto é o tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O vosso coração. Lucas capítulo 10, versos 33 a 35, é aquele texto onde Jesus conta a parábola do bom samaritano, e nós lá temos o seguinte, no momento em que Jesus está contando essa parábola, chegamos a essa altura aqui, versos 33 a 35, quando o texto diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Agora veja, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Veja, o serviço feito com alegria traz grande e imenso prazer. Doar-se e oferecer pelo reino de Deus, servindo ao próximo, deve ser, ou deveria ser, um grande prazer para nós. Isso é o que Jesus nos ensinou. A alegria, e eu estou terminando esse nosso estudo dessa manhã, lembrando o seguinte: a alegria em servir é uma percepção, meus irmãos e irmãs, uma percepção que nós temos, sobretudo quando nós servimos aqueles
que não podem nos retribuir. O alvo do serviço mencionado aqui por Paulo são, como está bem claro, os necessitados. Ele não especifica quem são essas pessoas necessitadas ou quem são essas, né, ou quais são essas necessidades. Mas nós entendemos que Paulo trabalhou por eles e, inclusive, os ajudou. Inclusive os ajudou. Veja, Paulo diz no versículo 34, que antecede o texto que estamos considerando aqui, Atos capítulo 20, versículo 35, mas no verso 34, Paulo diz o seguinte: nós mesmos, ou melhor dizendo, vós mesmos, sabeis que estas mãos, e Paulo está se referindo às mãos dele, né? Que estas mãos serviram para o que me era necessário. Sim, a mim e também aos que estavam comigo. E também aos que estavam comigo. Veja, Paulo serve a quem não podia pagá-lo e nem retribuí-lo. Mas veja, eu faço uma pequeniníssima pausa aqui para considerar que nesse tema específico, nesse ponto específico aqui de servir a quem não se pode retribuir, é preciso admitir, infelizmente, uma grande verdade. Via de regra, nós usamos os nossos dons, via de regra nós utilizamos as nossas capacidades, a nossa inteligência, via de regra nós ajudamos as pessoas com isso. Observe, com a tendência de, em algum momento futuro, recebermos algo em troca. Eu penso que é preciso admitir isso, admitir essa verdade, essa realidade triste, mas que está presente muitas vezes no nosso coração. Entretanto, o objetivo de Deus é muito mais nobre do que esse. Ele nos desafia a servir a todos, sem exceção, mas principalmente aqueles que jamais poderão retribuir aquilo que receberem de nós. Veja que o desafio de servir é grande, mas ele deve ser vivido, deve ser experimentado, meus irmãos, com muita alegria, porque a alegria de servir é a razão da nossa existência. Nós precisamos nos lembrar, sobretudo, nesta manhã, que Deus nos chamou para isso, para servir. Isso faz parte da nossa nova natureza. E assim nós devemos viver, e assim nós devemos prosseguir, vivendo para servir a Deus e aqueles que estiverem à nossa volta. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça, assim, servos fiéis ao Senhor, a Ele em tudo e àqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe esse domingo na sua vida e na sua família. Amém.